Então, pessoal, 7 meses depois que nós iniciamos aquele trabalho de acumular 5 metros de cada lado a palha nesse campo, que é uma área que foi por muito tempo pasto, 7 meses depois nós temos isso. Nós acabamos de roçar aqui, ó, 2 metros e acumulamos essa palha bem junto do abacaxi. Praticamente foi zero capina. Nós não fizemos nada nesses 7 meses. Nós viemos aqui agora. 7 meses depois, catamos algum capim que nasceu no meio do abacaxi, foi 4, 5 torceirinhas de capim que nasceu. Por quê? Porque tinha essa palha bem acumulada. E aqui a gente está 7 meses depois que nós iniciamos aquele plantio, que foi afofar essa 80 centímetros de largura e roçar 5 metros para cá, 5 metros para lá e acumular o material. E nós plantamos mandioca, abacaxi, eucalipto, ingá, e a gente vê feijão de porco. E se a gente vê aqui, ó, nessa área que nós colocamos farinha de rocha, plantamos goiaba também, ó, tá bonitinha. Só foi isso que nós colocamos, um pouco de farinha de rocha em cima da linha do abacaxi. A mandioca cresceu mais, comparando com essas mandiocas aqui, que cresceram menos, que não receberam farinha de rocha. Mas a gente vê mesmo que com zero de qualquer tipo de insumo, o feijão de porco deu uma vagem considerável. Uma vagem por planta, 2, 3, às vezes 4. Então isso é um indicativo que se a gente tivesse plantado um feijão aqui, ia dar um feijão. Talvez ia dar um feijão carioca fraco, mas um feijão catador, um feijão mais rústico ia ser melhor. E se a gente tivesse plantado guandu junto, guandu também ia crescer bem. Então isso é, na próxima plantio, o que nós vamos fazer? Nós vamos plantar então o feijão de porco mais junto e entre ele um feijão de 60 dias, 90 dias. Aí a gente colhe o feijão e o feijão de porco ocupa esse espaço. E também aqui na beirada era muito importante que a gente pense em plantas que ficam verdes na época seca. Agora nós estamos em maio, acabaram-se as chuvas provavelmente. Até outubro nós não vamos ter uma gota de chuva. E se a gente tiver alguma coisa verde aqui, isso é fundamental, porque as mandiocas vão perder as folhas, não vão morrer, mas vão perder as folhas, o abacaxi vai sentir um pouco. E se a gente tivesse plantado então piteira também, aqui a cada 10 centímetros, 20 centímetros, uma piteira não ia atrapalhar em nada a nossa colheita do feijão de porco, não ia atrapalhar em nada a nossa colheita do feijão, o feijão catador, não ia atrapalhar o feijão guandu. Então na próxima nós vamos plantar piteira. E qual que é o único trabalho? É que quando a gente rastela, você tem que pegar com a mão e pôr por cima. Por isso a ideia de Ernest de sempre plantar uma linha. Porque quando a gente trabalha mecanizado, não tem nenhum empecilho que vai frear essa matéria orgânica que a gente traz para cá. Mas isso é uma coisa rápida e a gente coloca sempre bem apertado. Porque a gente vê quando coloca bem apertada a palha, não entra, não perde água aqui. Se está sempre bem, então é bom para a nossa mandioca, bom para o nosso abacaxi, quando a coisa está bem apertada. E aí nós percebemos também que nós temos que roçar mais. Não foi suficiente agora 2 metros, é pouca palha. Então nós vamos roçar mais 2 metros para lá. Roçando 2 metros, a gente vai trazer a palha, mais palha e colocar aqui para poder aguentar a estação seca, mais protegido os nossos cultivos. E a gente tem uma pergunta: os nutrientes, esse solo tem os nutrientes? O solo tem, está aqui os nutrientes. Mas por que as plantas não conseguem pegá-los? Porque eles não estão biodisponíveis. Se a gente fizer uma lixiviação química nesse solo, a gente vai ver a quantidade de nutrientes que está preso na estrutura cristalina da rocha-mãe, da argila, da areia, do silt, do seixo, dos matacões. Tem muito nutriente na crosta terrestre, só que ele não está disponível para as raízes. E quem disponibiliza esses nutrientes? São os fungos e bactérias, que, como isso aqui é uma terra degradada, eles não estão aqui, eles foram extintos. A gente tem um solo rico em bactéria aqui, porque a gente está no início dos sistemas de acumulação. E floresta primária tem muito mais fungo do que aqui um sistema de acumulação. Então a gente tem que caminhar para um sistema de abundância. E quais são os processos? A gente pode fazer desse jeito, acumulando material, trazendo plantas. Essas plantas que a gente está trazendo,
elas não têm o ferramental para conseguir disponibilizar esse material. Então a gente tem que buscar plantas que vão criar as bactérias aqui, plantas rústicas. E quando eu falo plantas rústicas, são as plantas que naturalmente tem no nosso lugar, que tem no seu lugar. Então o que que é? Eu estava roçando aqui e encontrei essa leguminosa, sozinha, olha só. Está produzindo flores, já dá sementes, e é uma leguminosa, fixa nitrogênio. E ela apareceu espontaneamente aqui, então ela sabe lidar com esse solo. Então nós temos que estar com os sentidos todos abertos, com o nosso radar ligado, procurando, quando nós estamos trabalhando no nosso lugar, essas plantas que surgem e falam, eu consigo lidar com esse solo, eu consigo crescer aqui. E plantar essas plantas como a nossa placenta, em alta densidade. Aí essas plantas vão criar a nossa mandioca, o nosso abacaxi, o eucalipto, a goiaba, tudo que nós plantamos aqui. Então é fundamental a gente prestar atenção nas plantas que estão ao nosso redor, coletar sementes delas e testar. Aí a gente vai conseguir acelerar esse processo de trazer de volta os micro-organismos. Uma outra maneira de fazer isso, de acelerar os processos, é a gente inocular os micro-organismos. Então vocês olhem os trabalhos da professora Elaine Ingraham, da Soil Food Web. Entre nesse site, Soil Food Web, e vocês vão ver lá. Existem muitas explicações como fazer isso. E aí a gente vai poder cultivar esses micro-organismos dentro da fazenda e inocular eles aqui. E se a gente tiver as raízes de plantas como essa, de tudo que nós plantamos, essas raízes vão sustentar esses micro-organismos que nós estamos trazendo, e os fungos e bactérias que nós inoculamos, eles vão solubilizar os nutrientes presos na estrutura cristalina da rocha-mãe, seja o silt, a argila, a areia. E aí os outros micro-organismos que estão vindo com essa inoculação vão se alimentar desses fungos e bactérias, e os resíduos são os nutrientes biodisponíveis para as nossas plantas. E assim a gente vai conseguir acelerar muito o estabelecimento dos próximos passos nos sistemas de acumulação até chegar nos sistemas de abundância. Bom, nós estamos falando de um tipo de agricultura que é a agricultura por processos, né? A agricultura sintrópica, quando a gente conseguir fazer realmente agricultura sintrópica, a gente vai estar fazendo uma agricultura por processos, uma agricultura que não depende de insumos externos. E se vocês que acompanham o nosso canal devem se lembrar desse campo. É um campo que a gente chamou agricultura por processos. Ele foi plantado em 2019, então faz 1 ano e meio que nós plantamos. E nós plantamos filas de abacaxi, distante mais ou menos 2 metros. E buscamos plantas que a ideia inicial era que crescessem mais rápido que o abacaxi para formar sombra, né? Então a gente viu que plantou margaridão, lobeira, plantamos cipó preto, que é um cipó do cerrado, angico. E a gente viu que depois de 1 ano e meio, essas plantas não conseguiram se estabelecer. Quem se estabeleceu mesmo foi o abacaxi, e a gente plantou entre os abacaxis, nós plantamos piteira, e ela está bem bonita aqui, alternando. O cipó preto, que muitos agricultores aqui têm pavor dele, falam que ele é alastrante, isso depois que ele está adulto, porque depois de 1 ano e meio, ele não passa de 10 centímetros aqui nas filas do abacaxi, não é? O guandu também ficou fraco, não cresceu nesse solo. O que cresceu bem depois de 1 ano e meio a gente vê são os capins. Então a gente plantou vários tipos de capim, braquiárias, né? E a gente vê que a brisanta, a gente roçou aqui agora, ó. E a gente vê que a brisanta, eu não rocei esse pedaço para vocês verem, ó. É a variedade marandu, braquiária brisanta, foi um que se estabeleceu bem. Então é indicativo para nós, ó. Essa planta consegue se estabelecer, mas leva um tempo por processos. Aí vocês falam, pô, mas se vocês tivessem colocado aí ureia, superfosfato, calcário, essa brisanta já no primeiro ano ia estar enorme. Sim, mas essa agricultura funciona, a agricultura convencional, porque nós já matamos a vida no solo. Não existe mais vida. Não existem mais os fungos, existem muitas bactérias foram embora, nematóides, amebas, os ácaros, colêmbulas, tudo isso foi varrido. Então ficou um solo que a microvida morreu quando a gente usou aí quilos e quilos de sais por hectare.
Quando a gente trabalha por processos, o que? A gente não pode pôr uma gota de veneno, nenhum sal, porque nós queremos que a vida se estabeleça. Então esse é o objetivo da vida se estabelecer. Nós fizemos aqui uma capina seletiva, tiramos matos que estavam na linha. Isso, pessoal, depois de 1 ano e meio, nós fizemos isso aqui 2 ou 3 vezes apenas. E a gente vê que nem dá para puxar esse material agora, porque ainda não está produzindo muita biomassa nessa entrelinha. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer isso. A gente vai, com dupla função, nós vamos roçar em volta aqui, que isso aqui era testemunha quando nós começamos, um campo de meloso. Essa aqui era testemunha. Então a gente vai roçar aqui 10 metros para dentro desse campo de meloso, que foi como nós começamos. E todo esse material a gente vai aqui e colocar ele bem apertado aqui no nosso abacaxi. Então a gente tem aí eucalipto que está com 30 centímetros, guapuruvu, ou seja, nós buscamos árvores que crescessem rápido. E olha, a gente afofou aqui 40 centímetros de profundidade por 40 de largura, deixamos o solo fofo. Mas não tinha os nutrientes biodisponíveis. Os nutrientes estão aqui, mas eles estão presos aí na argila. Então a gente precisa da microvida. A microvida vai solubilizar da superfície, né? Porque na estrutura dos minerais tem muitos nutrientes, muitos. A Elaine Ingham diz que um grão de areia daria para adubar 1 acre, né? Meio hectare, se a gente dissolvesse todos os nutrientes que tem num grão de areia. Ou seja, tem muitos nutrientes disponíveis na crosta terrestre. E o que a natureza fez? Ela criou uma simbiose entre as plantas e os micro-organismos. E é isso que a gente está buscando fazer agora, restabelecer isso, esse equilíbrio que existe na natureza sem a presença do homem, nas florestas primárias. Existe uma conexão muito íntima, são as micorrizas, os fungos, as bactérias e toda a cadeia trófica no solo que permite liberar os nutrientes para as nossas plantas. E aí elas crescerem com força. Então quando a gente roça e traz esse material aqui, nós estamos buscando isso, criar comida para os fungos, criar comida para as bactérias, criar microvida aqui no solo, e eles as nossas plantas crescendo, vão liberar exudatos, vão ajudar a multiplicar os micro-organismos e eles vão solubilizar os nutrientes. Então agora na próxima estação chuvosa, o que nós queremos fazer? O solo aqui a gente vê que melhorou já, a braquiária já estabeleceu, então a gente vai dar uma atenção maior para plantas que cresçam rápido, para sombrear nosso abacaxi, porque ele vai florescer agora esse ano, mas não vai dar um abacaxi grande. Mas o abacaxi precisa estar na sombra. É uma planta de sombra. Então nós buscamos no início essas árvores e a gente vê que elas o margaridão não conseguiu se estabelecer com 0 de insumo. Então o que nós vamos fazer agora? Buscar pelas crotalárias nativas, por leguminosas que a gente acha, que cresçam rápido, plantar aqui agora no início das chuvas. O guandu talvez agora cresça mais, porque o solo melhorou, e criar essa sombra e buscar por árvores. Se a gente não achar nativas aqui que cresçam rápido, a gente traz árvores de outros sistemas, árvores exóticas que cresçam rápido, que sabem lidar com esse nível de baixa fertilidade, de baixa disponibilidade de nutrientes para as plantas nesse momento. Mas a gente não tem dúvida que trabalhando aqui para os processos, logo esse campo vai produzir abacaxis muito maiores.